Está o rei dos judeus recém-nascido, vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. A história do Natal, do primeiro Natal, incomodou e perturbou a vida de muitas pessoas. Nós temos uma visão romântica desse primeiro Natal. À medida, então, que nós lemos os relatos bíblicos, nós vamos nos dando conta que nada aconteceu romanticamente quanto é exibido e projetado nas imagens pasteurizadas dos dias de hoje. O primeiro Natal, por exemplo, surpreendeu Maria. Falei um pouco disso hoje de manhã. Começou com Maria, ela estava comprometida com José, ela recebeu o anjo Gabriel, que lhe fez uma saudação, chamando-a de agraciada. Aquela que recebeu uma grande graça, aquela que recebeu uma dádiva de Deus. Ele disse que Deus estava com ela, que ela não tivesse medo, certamente, com o que ele ia lhe dizer agora. E o que ele disse? Que ela estava grávida e que devia dar o nome da criança que ia nascer de Jesus. A Bíblia diz que ela ficou muito perturbada, é o termo usado. O evangelista Lucas diz isso em Lucas 1, versículo 29. E a pergunta natural que ela fez, porque era camponesa, mas não era trouxa, sendo virgem, sem conhecer homem algum, estaria grávida, daria um menino como? Como me acontecerá isso se não conheço nenhum homem intimamente? Quanta confusão viria, estava perturbado porque como ia explicar isso à família, como ia explicar isso ao seu noivo, com quem já estava comprometida? Quem acreditaria na sua história, o que diria a vizinhança? Mas o primeiro Natal também perturbou a vida de José. Sabe quando você está com a sua vida toda organizada, tudo tranquilo, as coisas correndo bem e de repente vem uma explosão, uma notícia trágica, triste, um acidente, alguma coisa, uma verdadeira tragédia nos seus planos. A sua noiva lhe aparece com uma história esquisita, dizendo-se grávida do Espírito Santo.
e que um anjo veio lhe dizer: ora, irmãos, anjos não aparecem assim com frequência. E certamente não apareceria, na lógica deles, na casa de uma família tão pobre. Eu imagino o diálogo de José com Maria, dizendo: Maria, a gente se cuida tanto, a gente tem tido zelo, a gente tem se controlado, a gente quer fazer e procurou fazer tudo certinho, e você agora está me dizendo que está grávida. E a Bíblia diz que como ele amava Maria e não queria fazer com que ela perdesse a boa fama que ela tinha na vizinhança, ele andava pensando em fugir para que a culpa da gravidez dela recaísse sobre ele. Então, Maria não seria acusada de adultério e não sofreria nenhuma condenação pública, como prescrevia a lei naqueles dias. A notícia do Natal, além de ter perturbado Maria, perturbou José, mas surpreende o próprio Herodes o Grande. O evangelista Mateus diz que 1 ou 2 anos depois do nascimento de Jesus, preste atenção, 1 ou 2 anos depois, mais de 2 anos, certamente, aparecem em Jerusalém, no palácio, uns magos do Oriente. Era um grupo de pessoas místicas, que possuíam o conhecimento das artes religiosas e mágicas da Babilônia. Eles se diziam sábios, conhecedores das investigações celestes. E eles foram atraídos por uma estrela, um termo bíblico que podia indicar tanto vários fenômenos astronômicos, que incluem aparecimento de um cometa, meteoros, conjunções planetárias, coisas assim. Mas Deus consegue usar as superstições pagãs para atraí-los a Jesus. E eles então empreendem uma longa viagem, porque estão convictos de que há de nascer um rei, o que prenunciava aquela estrela, aquele fenômeno celeste. E eles conseguem uma audiência com o grande Herodes. E como estão certos de que nasceria um grande rei, vão ao palácio, vão falar com o rei para saber desse rei. Aquela notícia estremeceu o coração de Herodes o Grande, diz a Bíblia. Capítulo 2, versículo 3, que eu li de Mateus, ele fica incomodado com a notícia. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém. Na conversa com os magos, ele tem uma noção mais ou menos da época do nascimento de Jesus. Então, ele convoca os principais sacerdotes em Jerusalém para que lhe indiquem nas Escrituras se há lá alguma informação sobre o nascimento do Messias, desse rei. E esses homens indicam Belém, citam o texto bíblico do profeta Miqueias, e ele então manda matar as criancinhas até 2 anos de idade. E Jesus devia ter mais ou menos 2 anos, quando os magos chegam na casa onde ele estava. Mas eu leio agora Mateus 2:13. Depois que os magos partiram, foram para Belém, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo.
Versículo 16, então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com a precisão dos pelos magos. A história do Natal perturba Maria, perturba José, perturba Herodes. Agora, o primeiro Natal surpreende e perturba toda Jerusalém, é o que é dito no versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém. Mas, pastor, por que Jerusalém, se o nascimento se deu em Belém? Jerusalém, com certeza, já conhecia o furor paranoico e delirante de Herodes o Grande. Num passado recente, ele chegou a matar a sua esposa favorita com os seus filhos para proteger o seu governo. Um homem assim podia mandar matar quem ele quisesse. Então Jerusalém estava absolutamente apreensiva com a paranoia de Herodes. Agora, curioso, o Natal também surpreende e mexe com os pastores. Os pastores que estavam nas vigílias da noite, cuidando do seu rebanho, estavam nos campos na região de Belém. Estavam lá tomando conta dos seus rebanhos. E a Bíblia diz que eles foram surpreendidos por um anjo que lhes aparece. E pelo brilho da glória do Senhor ao redor deles. Naquela escuridão do campo, surge um brilho intenso, aparece um anjo, e a Bíblia diz que eles ficam aterrorizados. Diz uma versão, mas eu leio a versão que diz assim: um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram com muito medo. Há uma outra versão que diz: ficaram aterrorizados. Aqueles homens não eram nada religiosos. Eles não tinham tempo para as coisas de Deus. O tipo de ocupação que eles tinham os impediam de irem ao templo. E mesmo Israel, sendo um povo que na sua história teve muitos líderes pastores, a começar dos seus patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó, todos eles pastores de ovelha. Davi, o seu grande rei, foi pastor de ovelhas. Aquela ocupação naqueles dias era considerada uma ocupação secular. Tanto assim que os pastores não podiam entrar na área do templo em Jerusalém, destinada aos homens de Israel. Eram considerados homens de segunda classe. Então, mais uma razão de ficarem perplexos, porque aparece um anjo com brilho e esplendor, chega perto deles e anuncia que Deus tem uma notícia maravilhosa para eles. Eles que não se interessam pelas coisas de Deus. E eles ficam perplexos com a notícia do Natal, perplexos com aquele anjo. Mas depois do anjo anunciar, não sei se vocês prestaram atenção na narrativa, veio uma multidão do exército celestial cantando. Preste atenção ao termo, uma multidão. Multidão é mais de 100. Multidão mais de 500. Multidão é anjo para chuchu. Nós gostamos de coros. Uma multidão de um grupo coral de anjos cantando a glória de Deus para pastores. Você ia ficar, no mínimo, arrepiado. Era estremecedor. E eles se comovem. E eles são persuadidos que realmente aquilo aconteceu.
Mas há uma coisa a mais, o Natal não só comove várias pessoas, perturba várias pessoas, as únicas pessoas que não se comoveram com o Natal, as únicas pessoas que ficaram ali tranquilas, profundamente indiferentes com aquela notícia, foram os religiosos. Porque Herodes está perturbado. Quem é que conhece essas profecias? Os sacerdotes, os escribas. Chama-os, convoca-os. As autoridades religiosas comparecem diante do rei, convocadas por Herodes. E então mostram todo o seu conhecimento das Escrituras, sabem tudo sobre a chegada do Messias. Mas mesmo dizendo a Herodes que ele nasceria em Belém, conforme predisse Miqueias 5:2, não há neles um pingo de curiosidade para saber se aquilo era verdade mesmo. Aí a gente lê lá em Mateus 2, de 4-6. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo. Nós pensávamos que os religiosos seriam os primeiros a se interessarem por tão grande notícia, já que aqueles magos foram recebidos pelo rei em audiência, e eu suponho que um rei não receba um Zé Ninguém em audiência. Nós podemos concluir que os magos eram pessoas muito importantes dentro da sociedade, eram homens conceituados naquele contexto mundial. Não eram Zé Ninguém, não era Zé Povinho, não. E se eles foram atraídos, por que os religiosos pelo menos não aguçaram a sua curiosidade? Então, religiosos que se ocupavam em ensinar o povo sobre os planos de Deus, os propósitos de Deus, nós achamos, na nossa ignorância, que eles teriam interesse e curiosidade em saber se aquela informação que tanto perturbava Herodes seria verídica. Mas eles estavam tão familiarizados com as coisas de Deus, que as coisas de Deus começaram a ser tratadas como banais, simples demais, sem valor. E começaram a tratar essas coisas tecnicamente, mas displicentemente. E vendo isso, homens tão próximos a Belém, tão conhecedores das Escrituras, olham para as coisas de Deus como nada interessantes, olham para as coisas de Deus displicentemente. Mas hoje acontece o mesmo. Eu começo a me lembrar, meus queridos, do impacto que o Evangelho causa quando ele é ouvido relevantemente pela primeira vez. Há uma história que essa igreja já conhece, mas vou relatá-la simplesmente. A minha família, os meus ancestrais, eles tinham um sítio lá onde Judas perdeu a meia. E a produção da branquinha, da cachaça, estava embaixo. E eles estavam pensando o que eles iam fazer da vida dele. E um dia chegou um pastor num lombo de um burro com uma sanfona. Bateu lá naquele sítio, naquela fazenda. E meu avô, tataravô, veio atendê-los. Veio com o capanga da fazenda. E aquele homem então falou assim: posso cantar uma coisa para vocês? Podem. E então aquele homem, pastor Almir Gonçalves, no lombo do burro, com a sua sanfona, canta: oh, não tens ouvido falar do amor que meu Deus tem por ti, do amor que levou o seu filho a entregar
pros salvos levar para si. Ó, crer nesse amor sem igual, ó, crer nesse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus, ó, crer nesse amor sem igual. Devia cantar muito melhor que eu. Mas cantou com aquela sanfona e disse: agora posso contar a vocês desse amor? Pode. E falou de Cristo para o meu tataravô e para o capanga dele. E eles terminaram ajoelhados, com os dois entregando a vida a Jesus. E aquela produtora de cachaça fechou. E abriram ali naquele lugar um ponto de pregação da primeira igreja batista em Muqui, no Espírito Santo, e eles estavam em Conceição de Muqui. E aquela mensagem do Evangelho causou tanto impacto no coração do meu tataravô, que aquilo mudou completamente a sua vida, mudou toda a fazenda, mudou toda a produção, mudou toda a minha família. E nós começamos a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que transformou toda a nossa família. Eu estou lembrando da história narrada por um pregador, no auge da sua fama, anos atrás. Ele disse que foi convidado para pregar numa grande igreja em Curitiba. E aí, na hora do culto, quando ele começa a pregar, cai um toró, uma tempestade que inundou Curitiba. E as pessoas que estavam no ponto de ônibus em frente saíram correndo para dentro do templo. Não é porque queriam ir ao culto, não, é para se livrar da chuva. E aí entrou todo mundo, entrou gente com bicicleta, gente com tudo quanto era coisa, entrou até um cachorro que ficou passeando lá, e aquela chuva medonha, e aquele pastor pregando, e ele dizendo para ele mesmo: hoje isso aqui não vai acontecer nada, tomara que eu acabe logo com o meu sermão, isso não vai acontecer nada, isso aqui está uma bagunça. Mas no primeiro assento, sentou um português, e o português começou a prestar atenção naquela mensagem. E aquela mensagem começou a tocar o seu coração. E ele ficou tão emissionado que ele falou assim: ai, Jesus, 46 anos e eu nunca tinha ouvido isso. Falou alto. E aquilo fez com que todos calassem. E houve um quebrantamento naquele culto. E aquele homem se rendeu a Jesus, mas muitas pessoas se renderam também a Jesus Cristo. O impacto do Evangelho. Um quebrantamento naquele lugar, e muitos fizeram sua decisão por Cristo, inclusive aquele português. Que impacto tem o Evangelho? Aí vem a segunda geração. É uma segunda geração que muitas vezes já nasce na casa de crentes. E as coisas de Deus vão se tornando comuns. Às vezes vão se tornando banais. Às vezes as coisas de Deus vão ficando e vão sendo tratadas desleixadamente. Aí vem a terceira geração, que se torna muitas vezes displicente com as coisas de Deus, sonolentos com a fé, desinteressados pelo Evangelho, atraídos pelo lusco-fusco do mundo, como eu fazia com as mariposas que na minha infância, nos dias de verão, ficavam dando volta nos postes de luz e muitas vezes caindo na gente e nos incomodando. E quando elas estavam incomodando muito, porque eram muitas, nós fazíamos uma tarefa, pegávamos uma bacia que naqueles dias era uma bacia de alumínio, um objeto jurássico, né? Você nem conhece isso. E aí pegávamos uns 2 ou 3, colocávamos aquela bacia cheia d'água debaixo do poste. Não sei quantos já fizeram isso.
Olha, só eu, mais um ali. Estou convertendo alguns aqui, uns 3. Aí colocávamos aquela bacia debaixo do poste, e aquelas mariposas em volta da lâmpada lá de cima, atraídas pelo lusco-fusco, pelo brilhar da luz, do reflexo da lâmpada, na bacia, cheia d'água, mergulhavam na bacia e mergulhavam para a morte. Gente que faz exatamente isso, começa a ouvir a mensagem do Evangelho de forma tão sonolenta, porque está tão acostumado com as maravilhas do Evangelho, e a pessoa se torna displicente com as coisas de Deus, desinteressado profundamente, e aí a pessoa está tão perto do reino, mas tão longe de Deus também. Tão perto do reino, mas sem salvação. E aqui uma palavra para vocês: Deus tem filhos em Cristo, mas Deus não tem netos. Minha sogra falando dos seus irmãos, ontem mesmo, ela disse: meus irmãos foram criados numa casa em que meus pais eram piedosos. E aí, de repente, acharam que o evangelho era muito comum, deram uma guinada na vida, se tornaram alcoólatras. E ela disse do seu irmão mal de saúde, ela visitando o seu irmão, dando assistência ao seu irmão, ele completamente bêbado, lá no hospital. E ela disse: mas você precisa de Jesus. Ele disse: mas eu já levantei a mão numa igreja. Você levantou a mão, mas você não entregou sua vida a Jesus. O evangelho não entrou em você. Gente, como aqueles religiosos tão perto da verdade, mas tão desinteressados pela verdade. Em 2001, fui fazer estudos bíblicos semanais numa clínica de dependentes químicos, ia lá toda semana. Uma grande parcela daquelas pessoas que estavam ali fazendo estudo bíblico comigo, infelizmente, eram filhos de crentes. Em que pese a fé dos seus pais, foram amarrados pelo vício, amarrados pelo pecado. Sabiam abrir em qualquer livro da Bíblia. Eu falava assim: abre em Miqueias 5:2. Eles abriam a Bíblia em menos de 1 minuto. Conheciam a Bíblia, mas não tinham Deus na sua vida, tão perto, mas tão longe quanto esses religiosos de Mateus. Irmãos queridos, aqui na igreja nós temos mães, mulheres piedosas que todas as semanas pedem oração pelos seus filhos, pela conversão deles. E muitos estão vivendo por aí completamente indiferentes ao evangelho, até que surja um grande problema nas suas vidas. Aí, quando surge o problema, é um horror, porque eles estão desesperados, porque eles descobrem que não tem estrutura para enfrentar esses problemas. Aí sabe para onde eles correm? Sabe para onde eles pedem socorro e pedem oração? Para as suas mães, para as suas avós. Mãe, ora por mim, mãe. Vó, intercede lá, vó. Na hora da confusão, na hora da traição, na hora do desapontamento, na hora da frustração, eles sabem quem tem vida firme, quem conhece Deus pessoalmente. Sabem quem tem a sua vida calcada na rocha que é Jesus. E tem um Deus capaz de sustentá-lo no dia da crise. Eu vou dizer para você que está perto e está longe, continue, meu amigo, perto de Deus, mas longe dele. Continua, porque vai chegar um dia diante do trono de Deus e Deus vai lhe cobrar. E eu vou dizer uma coisa para você, e queria que você não esquecesse. A fatura será impagável. Você não terá como pagar. Mas esse Natal surpreende. Nos surpreende, voltando agora um pouco, a chegada dos magos. O que me surpreende é que eles vieram de longe.
Alguns pensam que eles vieram dos arredores da Babilônia, é apenas suposição, especulação. Já que anos atrás, no tempo de Daniel, os babilônios tiveram contato com o povo de Israel, que foi levado para lá, cativo, escravizado por Nabucodonosor. E ficou alguma coisa da palavra de Deus, do testemunho de fé de Israel. Herodes interrogou os sábios a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, por presumir, por achar que ela tinha aparecido pela primeira vez na ocasião do nascimento dessa criança. Que coisa, esses magos estavam tão longe, longe geograficamente, mas longe espiritualmente, vou explicar por quê. Porque eles estavam lidando com coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, nos condena a lidarmos. Eles estavam lidando com astrologia, com cartas e sortes. Mas Deus usou a curiosidade daqueles homens místicos para que pelas suas crenças, ainda que crenças pagãs, eles empreendessem uma perigosa viagem, uma perigosa jornada de vários meses, talvez anos, para chegarem a Belém. De longe até Belém, de longe até Jesus. Há pessoas que, para conhecerem Jesus, não passam por grandes provas nem por grandes dificuldades. Há pessoas que, quando nós vamos falar, conversar com elas e falar um pouco sobre Jesus, parece que elas já estão prontas, preparadas para receberem o nosso testemunho. O Espírito de Deus já preparou-as para que elas recebam essa mensagem santa. E nós temos um exemplo muito grande na Bíblia. Quem conhece a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 10, nós temos a história de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, mas não conhecia o Evangelho. Tinha temor a Deus, mas não conhecia a verdade. E Deus teve que mover o coração do apóstolo Pedro para ele ir à casa de Cornélio falar do Evangelho. E aí, quando Pedro chega lá, começa a falar do Evangelho, ele não consegue nem terminar a mensagem, porque todo mundo se converte no meio da mensagem. Já estavam tão preparados, o Espírito Santo preparou aqueles corações, eles já estavam tão espiritualmente próximos, sedentos, que ouviram a mensagem, e no meio da mensagem não precisaram ouvir tudo. Ele falou: eu quero isso para mim, eu quero esse Jesus para mim. E não só ele se converteu, mas toda a sua família. Eu me lembro, na minha juventude, caminhando por Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e de repente vi um homem parado, cuidando de uma charrete, e ouvi uma vozinha aqui dentro falando assim: vai lá e fala de Jesus para ele. Dei mais 2 passos e aquilo me incomodou e falou assim: vai lá e fala de Jesus para ele. E eu me virei com aquele homem que eu nunca tinha visto mais gordo ou mais magro. Cheguei para ele e falei assim: eu vim aqui lhe falar de Jesus. Hoje não sei reproduzir o que falei, porque eu não combinei o que ia falar, mas falei aquilo que Deus foi colocando no meu coração. E aquele homem foi ouvindo a mensagem, foi abrindo um sorriso, foi olhando com cada vez mais interesse. E eu falei: o senhor quer convidar Jesus para entrar na sua vida? Quero. O senhor quer orar aqui comigo? Quero. Mas o senhor entendeu que o senhor precisa pedir perdão pelos seus pecados e convidar Jesus para ser seu Salvador e Senhor? Quero. E nós, ali na rua, abracei aquele homem e ele orou comigo, entregando a vida a Jesus. E quando acabou a oração, aquele homem me deu um abraço tão apertado, com um sorriso de ponta a ponta, agradecido por aquela mensagem que entrou no seu coração.
a gente que só está esperando o meu e o seu testemunho, porque o Espírito Santo já preparou os seus corações para que elas recebam o Evangelho. Só falta a gente ir, só falta você abrir a boca, só falta você obedecer a Deus, só falta você dar o seu testemunho. Deus já preparou os corações. Mas há outras, preste atenção, e aí eu me viro nos magnos, cuja conversão é complicada. Você acha que elas estão tão longe que elas nunca vão se converter. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é capaz de fazer coisas surpreendentes nas nossas vidas. Eu vou contar uma história de um homem que você conhece, talvez aqui alguns conheçam, os mais novos não tenham ouvido falar, vou falar só de um. Jesse Valadão. Jesse Valadão. O epíteto de Jesse Valadão era o Cafajeste. Um ator, fez muitos filmes nacionais e um sujeito com o epíteto o Cafajeste não é gente boa. Você pode falar o que for, não é gente boa. Né? No meio artístico, viam que o cara não valia 2 centavos. E você podia olhar para a vida, o estilo de vida, a maneira de viver de Jesse Valadão e achar assim, esse homem, o Evangelho não dá jeito para ele. Esse homem nunca vai se converter. Aí um doido, cheio do poder de Deus, resolve lhe falar do Evangelho. Aí fala de Jesus para ele. E aquela mensagem entra na sua vida. E Deus faz uma revolução na vida de Jesse Valadão, conhecido como um homem, um ator devasso. E de repente o poder do Evangelho entra na sua vida. Ele se converte. Nosso querido irmão Klaus Fins tinha e tem uma capela em Agriões de Dentro, e no aniversário da capela, lá em 2000 e pouco, convidou Jesse Valadão para dar o testemunho dele, ele deu, e no domingo ele falou, pastor, quer que o Jesse Valadão vá aí? Estávamos de férias, ele veio aqui na igreja, templo antigo, e deu o seu testemunho do Evangelho. Mas eu ouvi o testemunho da conversão dele no programa do Jô, onde ele contou para todo mundo sobre o poder de Jesus Cristo transformador na vida dele. Um homem tão longe, mas ao mesmo tempo, o Evangelho é tão fascinante. Uma vida tão amarrada ao pecado, Deus o trouxe para perto. Porque Deus é capaz de fazer isso como fez com os magos, trouxe-os de longe. Os caminhos de Deus são surpreendentes também. Voltando para os magos, eu me pergunto como é que souberam acerca do Salvador. Consultaram os céus, havia algo invulgar, inusitado, incomum. Havia algo estranho, esquisito lá, um corpo celeste que brilhava intensamente, como um sinal que apontava para um fato extraordinário. Eles não sabiam dizer o que eram, mas como eram espiritualizados e eram indagadores, acharam que o cosmos apontava para o nascimento do Salvador. Há pessoas, como eu disse, que estão preparadas para ouvir a mensagem. Há outras, como os magos, Jesse Valadão e outros, que têm de empreender uma longa jornada, uma perigosa jornada de vários meses, anos, até chegarem a Belém. O certo é que depois dessa jornada, como os magos, eles encontram Jesus. Gente que antes de encontrar Jesus precisa questionar as suas convicções, precisa desafiar verdadeiramente, corajosamente as suas verdades, às vezes verdades que aprenderam bem cedo, desde a infância, para que finalmente conheçam aquele que veio para ser rei sobre as suas vidas, Jesus Cristo.
gente que está caminhando em noite escura de alma e precisa da luz de Jesus, da luz do céu. O problema é que muitas pessoas que estão vivendo assim, nessas horas querem encontrar respostas no seu interior. Gente que diante da dúvida, da dor, do medo, da escuridão, do desespero, com a alma adoecida, gente que se perde em soluções simplistas e tenebrosas. Aqueles magos aprenderam que a resposta e o caminho para encontrarem a salvação não estava neles. Não vinha de dentro deles, vinha de Deus, vinha do céu, vinha do alto. Então, eles hoje, passados 2000 anos, eles nos ensinam, diante da dúvida, diante da dor, diante da noite escura da sua alma, não olhe para você, não olhe para o seu interior, não olhe para a sua miséria, não olhe para a sua confusão existencial, olhe para aquele que pode lhe apontar o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. E os magos que vieram de longe, finalmente acharam Jesus. Versículo 11. Eles adoraram Jesus. Eles chegam na casa, está lá a mãe Maria, está lá José, está o menino, 2 anos de idade. E a Bíblia diz que eles se prostraram diante do menino, não diante de Maria. Eles se prostraram diante de Jesus e o adoraram. Está lá, vai lá a Bíblia. Eles adoraram o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Adoraram Jesus e não a sua mãe. E abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro é um presente dado a um rei. E Jesus é o rei dos reis. Incenso é um presente dado a um sacerdote. E Jesus é o sumo sacerdote, é o sumo pontífice. É aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. A Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens. Único, não há outro. E para garantir isso, a Bíblia diz ainda assim, em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Eles entregam ouro, presente a um rei. Eles entregam incenso ao sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, único mediador entre Deus e os homens. E entregam a mirra. Mirra é um presente para quem vai morrer. O corpo de Jesus, depois que foi descido da cruz, Nicodemos levou um misto de mirra e aloés para perfumar o corpo. Eram compostos usados para disfarçar a deterioração do corpo, a decomposição do defunto. A Bíblia diz, aliás, que eram 35 quilos. E eu não sei se Jesus tinha 70 quilos, mas 35 quilos de perfume é coisa para chuchu. Mirra. E depois de adorá-los, os magos regressaram por outro caminho. Eles foram e voltaram por trilhas diferentes, por um caminho diferente, porque essa é a marca de quem realmente é de Jesus. Essa é a marca de quem teve realmente um Natal, um encontro com Jesus, e Jesus nasceu no seu coração. Quem um dia tem um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, nunca é o mesmo e nunca volta pelo mesmo caminho. Porque agora os seus caminhos são novos. Quem um dia conheceu a Cristo não volta a percorrer as mesmas trilhas de antes. A experiência de conversão é transformadora, perturbadora sim, muitas vezes. Desafiadora com certeza,
mas é uma das experiências mais sublimes que um ser humano pode ter. O dia em que ele tem um encontro com Deus através de Jesus. O dia em que sua alma começa a cantar, porque conheceu a verdade. Porque conheceu o Rei dos Reis, conheceu o Salvador, conheceu o seu Criador, conheceu aquele que é digno de todo louvor e adoração. Eu não sei onde você está nesse caminho. Eu não sei se você está tão perto quanto os religiosos. E eu não sei se você está tão longe quanto aqueles magos. Mas os que estavam longe foram persuadidos, foram encaminhados e transformados quando encontraram Jesus. Os que estavam perto estavam tão indiferentes, souberam da verdade, mas nem se moveram. Não sei, geograficamente talvez você hoje esteja até perto, espiritualmente, talvez você seja religioso, seja cristão, frequenta uma igreja, mas não conhece Jesus. Não teve uma experiência pessoal, não teve uma conversão a Jesus, não convidou Jesus para entrar na sua vida, nascer no seu coração. Aí cantar é uma atividade religiosa, mas não é uma experiência interior. Tão perto, mas tão longe. Talvez você tenha andado por caminhos místicos, procurando uma verdade. Está longe espiritualmente, mas hoje você pode chegar perto conhecendo Jesus e deixando que Ele entre em sua vida. Há gente tão perto que nunca entrega a vida a Jesus. Gente que acha, não, meu filho é crente, minha esposa é crente, meu marido é crente, meu marido conhece. Mas ele mesmo não conhece. E há gente tão longe que a gente diz, acho que esse nunca vai se converter. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é um poder tão maravilhoso que é capaz de pegar a pessoa mais depravada, a pessoa mais afastada de Deus e atraí-la para a glória de Cristo, para conhecerem Deus revelado na face de Cristo e se prostrarem e convidarem Jesus para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Baixe sua cabeça aí, por favor. Baixe. Vou pedir que você baixe só porque eu estou pedindo. Como é que você entrou aqui? Como é que você quer sair daqui? Jesus já está na sua vida como alguém que causa impacto no seu viver? Jesus já foi convidado para ser o seu Salvador pessoal? Ele bate a porta, mas ele só entra quando nós o convidamos. Ele hoje está batendo a porta do seu coração. Talvez espiritualmente você esteja bem longe. Mas não importa onde você está. Jesus está batendo, querendo entrar na sua vida. Querendo bater na noite escura da sua alma. Querendo jogar luz ao seu coração, querendo revelar o amor de Deus à sua vida. Mas Ele não arromba, nem vai arrombar nunca. Ele só vai convidá-la, convidá-lo, para você abrir a porta para Ele entrar. E se Ele entrar, Ele vai fazer morada na sua vida. E você nunca mais será o mesmo.
você vai declará-lo Senhor e Salvador e Rei da sua vida. Você vai declará-lo sumo sacerdote da sua vida. Você vai declarar que Ele morreu por você para lhe dar vida. Quer convidá-lo hoje para entrar no seu coração? Quer, mais do que se encantar com as músicas, se encantar com Jesus que fez pessoas escreverem música? Convide Jesus, não saia daqui sem o Salvador, sem Jesus na sua vida. E você pode dizer: Senhor Jesus, sou pecador, ouvi do teu amor e nessa noite quero convidá-lo a entrar no meu coração, a habitar na minha alma, ser o meu Senhor, meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e confio em Jesus como Salvador da minha vida. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó vem já.